Trade-off, trade-off e custo de oportunidade. Usarei dois conceitos de estudo da economia aplicados a uma visão do futebol, um relacionado às funções táticas e outro à formação da equipe. Primeiro, tentarei correlacionar o conceito de trade-off, no qual a explicação mais conhecida ou de mais fácil entendimento é a relação entre inflação e desemprego, que diz basicamente que ao aumentar o nível de emprego gera-se mais inflação, e ao combater a inflação desestimula-se o emprego. A correlação que faz com o futebol é que para ganhar em alguma coisa, provavelmente perde-se ou abre-se mão de outras. Maior força física significa menos velocidade e também mobilidade, e isso quanto a equipe como um todo. Mas a ideia é entender isso, condicionar e trabalhar o funcionamento tático em acordo com essas disposições, para ampliar a chance de êxito e dirimir as possibilidades de receber os efeitos colaterais. Junto a isso, se faz necessário compreender em quais situações o nível de sua equipe ou uma equipe encontra-se, para então tomar decisões de busca de objetivo, ou seja, decisões que alterem a estrutura tática sem que, no entanto, deixe a equipe vulnerável, no ponto da média ou abaixo, desprovocando o equilíbrio, que tomamos como um axioma negativo, pois é impossível, ou quase impossível, dentro de padrões racionais, almejar resultado positivo tornando elas de sua fonte de potência mais frágeis, sem ao mínimo resguardá-los de alguma maneira. E a necessidade de efetuar essa mudança é a condição que caracteriza a necessidade de superar o saldo negativo que ora vigora. Tomemos como exemplo uma situação em que se faz necessário tornar uma equipe mais ofensiva, e a alternativa ou decisão é a substituição de jogadores com características diferentes. Substitui-se jogadores defensores por ofensores, até mesmo que ocupem as mesmas posições em campo. Ao se fazer isso, reforça-se e amplia-se o potencial em um aspecto e diminui em outro. Logo, esse aumento de potencial deve ser suficiente para superar aquela deficiência criada pelo próprio aumento no outro aspecto. Outra forma de ver ou de ser seria uma sobreforça, nesse caso, um sobredesempenho da força reduzida ao ponto de manter o equilíbrio. Exemplos: substituir alguns defensores, seja para que eles estejam descansados ou porque são mais velozes, até mesmo o fator idade pode ser pensado. No entanto, nada disso será válido se não existirem fundamentos que corroborem tais medidas. Se a equipe não possuir condições razoáveis de execução de critérios que permitam ou possibilitem alguma probabilidade de sucesso, de êxito. Por exemplo, usa-se tais medidas para sopesar a vulnerabilidade defensiva. Deve-se existir no setor ofensivo no mínimo um grande controle e posse de bola no setor, mesmo que as chances perigosas dos adversários não estejam ocorrendo em quantidades, porque toda vez ou cada vez que tenta-se criação de oportunidade ao adversário com a bola, deve-se considerar a desvantagem e seu acúmulo, já que a situação natural é a desvantagem, como visto. De forma que, se não existem essas condições de forma clara, condicionada, as medidas adotadas devem ser outras, mais cautelosas, no entanto, mais ineficientes e atadas ao acaso, como forçação de jogadas pelas laterais, tiros de fora da área e o uso da força bruta, isto é, sua tentativa, de maneira a no mínimo manter a condição inicial e não prejudicá-la ainda mais. O segundo aspecto trata-se do custo de oportunidade, quando ao fazer uma coisa, deixa-se de poder fazer outra. A melhor maneira de explicar seria estabelecendo níveis para a escolha de atletas, porém, achamos isso um tanto redutivo, de forma que explanaremos apenas o conceito. Quando da formação da equipe e da necessidade de contratar atletas, deve-se avaliar as características dos avaliados e ponderar, de acordo com o conhecimento que já se possui, se, de fato, esse novo profissional possui condições de produzir além daquele ou daqueles que já fazem parte do plantel, e em qual medida dessa produção será ou tem potencial de satisfazer as necessidades últimas ou principais das quais se faz necessário. De forma que, não havendo perspectivas sólidas de alguma mudança efetiva e até mesmo em relação ao dispêndio, pode-se manter a mesma situação, agregando novos atletas das categorias de base, o que também abre ofertas ao mercado, mas mais importante, segurando os recursos para possibilidades com mais teores de assertividade ou produtividade.